conferências. Nosso primeiro conferencista de hoje é o professor Eduardo Sá, que vai falar da criança, da família e o impacto económico da crise. Cumpre-me a mim apresentá-lo, que é assim uma tarefa um bocadinho difícil, uma vez que dispensa muitas apresentações, mas queria ressaltar alguns aspectos que se calhar são importantes e que, para quem naturalmente conhece bem o currículo do professor Eduardo Sá, não vamos estar aqui a falar dele, mas há um aspecto que acho que é importante, que é esta ligação entre o mundo académico e o mundo profissional, e este trazer-nos a capacidade de fazer chegar a psicologia às pessoas, aos cidadãos, para que esses cidadãos percebam e acompanhem e entendam o que é que os psicólogos fazem, que é algo muito difícil de fazer, porque naturalmente há sempre a tendência que as pessoas têm de achar que têm que ficar na sua gaiola dourada de conhecimentos crípticos, a falar cripticamente. E o professor Eduardo Sá, meu amigo há muito tempo, tem essa capacidade de saber fazer essa tradução sem perder esse rigor, e com isso chegar muito mais longe às pessoas, que é algo que nós necessitamos muito de fazer e precisamos ter. Temos alguns bons exemplos em Portugal, mas precisamos de fazer muito mais para que haja progressivamente um reconhecimento maior daquilo que os psicólogos fazem. E é este lado que se traduz em tantas intervenções públicas, em livros, em programas vários, este esforço também, porque é um esforço grande de estar presente a fazer este tipo de situações, é algo central e que merece, de facto, uma apreciação particular, porque esta desmultiplicação em várias facetas não só não está ao alcance de muitas pessoas, porque é difícil, como tem um grau de própria exposição e de desgaste também com isso, que, de facto, é um preço que se tem que pagar, que é um bom preço, creio eu, que o Eduardo paga, mas que eu penso que nos traduz também e dá um contributo essencial para aquilo que é a compreensão mais generalizada da psicologia. Com todas as questões que as pessoas às vezes têm acerca disto, aliás, noutros países também é a mesma coisa, o que é facto é que houve muita gente que contribuiu para que se conhecesse o que é que os psicólogos fazem, como é que eles podem afetar o mundo, e isso é um contributo ímpar, fundamental para a profissão. E por isso, em primeiro lugar, quero agradecer ter acedido a fazer a conferência, porque é algo que eu penso que é muito importante. Eu, Eduardo, também é membro da Assembleia de Representantes da Ordem, onde tem uma intervenção também significativa, e agradecer-lhe ter feito este trabalho ao longo destes anos e esperar que possa continuar a fazê-lo e que contribua assim para este trabalho grande que a psicologia tem que fazer, que é de se afirmar junto de todas as pessoas. Muito obrigado. Excelentíssimo vice-presidente do Conselho Geral de Colégios Oficiais de Psicólogos de Espanha, excelentíssimo senhor bastonário e meu querido amigo professor João Batista, caros colegas espanhóis e portugueses, minhas senhoras e meus senhores,
Permitam-me que comece por vos dizer, antes de mais, bem-vindos à cidade e à Universidade de Coimbra. Ao assinar um documento que denominou Scientiae Thesaurus Mirabilis, Dom Dinis criou em 1290 a Universidade de Coimbra, uma das mais antigas universidades do mundo. Scientiae Thesaurus Mirabilis, ou se preferirem, tesouro do conhecimento singular e maravilhoso, foi o documento que deu origem à Universidade de Coimbra, que ao longo dos séculos tem contribuído para a transformação de Portugal e para a sua afirmação no mundo. Foi em Coimbra que se doutorou o primeiro Prémio Nobel português, em 1901, Egas Muniz. Foi da reitoria da Universidade de Coimbra que saiu o primeiro Presidente da República Portuguesa, Manuel Arriaga, em 1911. Foi em Coimbra que se criou o primeiro laboratório de psicologia, em 1912, por Alves dos Santos. E foi finalmente, sobretudo a partir de Coimbra, que de uma forma comovente e tranquila, através da poesia e da canção, levedou a longa marcha que nos levou até à Revolução dos Escravos e ao 25 de Abril de 1974. Os 700 anos de história da Universidade e os muitos mais ainda da cidade de Coimbra dão-nos orgulho. Mas obrigam-nos também a ser humildes para merecermos estar à altura da nossa história, fazendo por respeitar o legado de todos aqueles que, pelo modo como foram considerando o conhecimento como tesouro maravilhoso e singular, fizeram de Coimbra um património da humanidade, amigo do futuro. É por tudo isto também que, a partir de hoje, nas histórias da nossa academia e da nossa cidade, passará a estar o primeiro encontro oficial de todos os psicólogos de Portugal e de Espanha. Depois de ontem, nas ruínas do convento de Santa Clara a Velha, ter havido uma cerimónia simbólica onde se instituiu o Prémio Ibérico de Psicologia. No convento de Santa Clara a Velha, recordo, viveu a galega Inês de Castro, que teve com Dom Pedro I uma história de amor que atravessou os tempos. Foi, portanto, no local onde o português Pedro e a espanhola Inês se enamoraram que, simbolicamente, os psicólogos de Portugal e de Espanha se comprometeram a criar um prémio que, em nome da gratidão, irá abranger vários psicólogos dos nossos dois países que merecerão destaque. Destaque pela seriedade, pelo arrojo, pela inovação e pela interpelação que tragam aos nossos dois países em nome da psicologia e que nós todos assumiremos como um património dos psicólogos. Minhas senhoras e meus senhores, o nosso tempo não foi o primeiro em que as pessoas parecem estar esquecidas nas decisões dos responsáveis. Depois dos papéis relevantes que a Grécia Antiga e o Império Romano tiveram para a humanidade, o cristianismo afirmou-se sobre o deslumbramento que a ciência e a técnica de então trouxeram ao poder político, relembrando que, afinal, existem pessoas. Coisa que, por essa altura, quem dirigia o mundo parecia ter deixado de entender. Mas aquilo que contribuiu para mudar o mundo pelo exercício da humanidade foi-se corrompendo em consequências diversas em virtude de leituras católicas posteriores, sobretudo fundamentalistas, que levou a que uma parte significativa da Igreja tivesse confundido a fé, que é um conteúdo psíquico que surge das experiências de comunhão entre as pessoas, como um latifúndio onde se misturou dinheiro e poder. Daí que o Renascimento e as descobertas de novos mundos protagonizadas pelos nossos dois países e o modo como o próprio Tratado de Tordesilhas iniciou a transição do poder papal para a reivindicação nacional marcada pela sabedoria dos reis de Espanha e de Portugal, criou as condições para que o mundo,
pela mão dos portugueses e dos espanhóis, tivesse mudado pelo conhecimento, criando caminho para a Revolução Francesa. Depois das expansões marítimas de Portugal e de Espanha, o mundo mudou. Tornou-se mais inclusivo, mais plural e, por isso mesmo, mais justo e mais pujante. E o modo como até então se iam desqualificando as pessoas foi envolvido de novo pelos valores da humanidade, da educação e da cultura. É verdade que os ciclos da humanidade foram desde sempre surgindo dos conflitos entre os valores da economia e o respeito pelas pessoas. E que por isso mesmo a crise que hoje vivemos não será diferente de tantas outras anteriores. Talvez porque a euforia, a ganância ou a vaidade sejam, afinal, características humanas. Difere esta crise das outras no modo como o mundo desenvolvido foi deixando de se clivar, a pretexto da geografia ou da política, entre os bons e os maus. Difere no grau de informação, de instrução e de educação dos seus cidadãos. E difere na qualidade dos argumentos com que hoje se justifica a crise. Hoje, as leituras acerca da crise serão aparentemente mais suportadas pelo conhecimento e pela ciência. E talvez por isso serão muitas vezes mais mentirosas. A vertigem hegemónica dos métodos quantitativos tem vindo, do século XIX para cá, a enviesar o tempo em que vivemos. Hoje, o mundo, à falta de pensamento ou de política, argumenta, intimida e reprime pelo algarismo, como se nele se esgotasse uma leitura matemática e irrefutável. Estaremos, porventura, num tempo de um outro fundamentalismo ancorado em algarismos e em tabelas de Excel, num tempo de curvas normais e de rankings numéricos, num tempo onde a burocracia, que foi um detalhe democrático para criar uma uniformidade de procedimentos diante da singularidade humana, resvalou para uma ideia corrupta de seriedade que deu origem a uma nomenclatura, muitas vezes inimiga do desenvolvimento e que, ao mesmo tempo que se aproveita da crise, despedindo ou explorando pessoas, fala dela como se todos nós fôssemos tão manobráveis como os cidadãos do Império Romano. Um tempo de pretensa objetividade intolerante com a singularidade humana, com a dúvida e com a pergunta. Um tempo onde a tecnocracia encurralou a política e onde se ignoram, um a um, todos os fatores humanos que, ao serem desprezados, fizeram com que caísse o Império Romano e com que, do mesmo modo, se tivesse fraturado o mundo dominado pelo exercício mais ou menos feudal do catolicismo fundamentalista. Hoje teremos, talvez, não uma, mas duas crises. A crise económica, que colide com as pessoas, com os seus direitos e com as suas necessidades, e a crise de um mundo informado, mas que desconhece as pessoas, que desqualifica a subjetividade humana, que é só o equipamento prímio da natureza humana, que desvaloriza a linguagem simbólica com que se vai da sensibilidade à sabedoria e que atropela a noção de mistério com que se salta do desconhecido para o encantamento. Um mundo que, mal as crianças entram na escola, leva a que elas deixem de perguntar porquê, como se a idade dos porquês tivesse de ser anterior à entrada na escola e nunca, mas nunca, consequência dela. Esta segunda crise de um mundo que desconhece as pessoas observa-se no desconhecimento das funções da psicologia e do papel social.
Erro, aliás, que Freud também cometeu, mas há 100 anos. E acentua-se. Por mau uso do amor, também nos levam a morrer em suaves prestações, irrita quem reclama unicamente soluções químicas contra a infelicidade. Ou reiterar que a complexidade de apelos da vida nos leva a inverter a hierarquia das nossas prioridades diárias, que devia ter as nossas relações em primeiro lugar, os nossos filhos em segundo, a nossa família e os nossos amigos em terceiro e, finalmente, o nosso trabalho, agita quem se aproveita da crise e, refugiando-se nela, exige mais tempo de trabalho e menos humanidade nas relações laborais. Nós somos só psicólogos. Propomos alternativas e soluções e promovemos transformações individuais, familiares, grupais ou sociais, que será tudo aquilo que o mundo de pessoas que fogem para a frente, mas que não olham para diante, não aceita. Até porque a psicologia não promete soluções liofilizadas, ascéticas, instantâneas ou mágicas, independentemente das faturas que elas trazem sempre consigo e das quais quem nos alicia com elas nunca fala. Mas afinal, como pode um mundo onde se vai da dificuldade em ler, em interpretar e em escrever na língua materna à iliteracia emocional e por causa dela à angústia, ser amigo do pensamento e da psicologia? Como pode um mundo onde não há quadros de honra para os alunos faladores, onde o brincar e as histórias não são património da humanidade, onde a escola permeia quem repete e castiga quem copia, pode ser amigo do pensamento e da psicologia? Como pode um mundo onde as famílias têm nos 30 minutos de um jantar, acompanhado muitas vezes por uma televisão, ser amigo do pensamento e da psicologia? Como pode um mundo pouco amigo do pensamento ser amigo da psicologia e dos técnicos que promovem a saúde mental? Meus caros amigos, deixem que vos alerte. Um mundo onde as pessoas não estão primeiro, por mais que não pareça, pode tornar-se amigo da psicologia. Porque nos obriga a nós a perguntar de que forma é que podemos ajudar o mundo a tornar-se pensante e amável. E obriga-nos a perguntar de que modo podemos chegar a consensos sobre a necessidade de se tornar a educação infantil, por exemplo, como parte do ensino obrigatório, ou sobre o início, a função e os tempos da escola, para que não aconteça em Portugal esta vergonhosa epidemia atípica
de déficits de atenção e para que não se observe a mais alta taxa de medicalização das crianças da Europa que nós, neste momento, assistimos em Portugal. Ou sobre a necessidade de assumirmos todos nós, seria importante, psicólogos, a candidatura do brincar a património da humanidade, numa altura em que brincar parece ser uma atividade muito episódica e de fim de semana. Meus amigos, um país onde as pessoas não estão primeiro medicaliza com mão leve, por longos períodos e desde a infância, ignorando que a ilusão dos sintomas é meio caminho andado para que as transformações que os resolveriam nunca se deem. Um país onde os índices de felicidade dos cidadãos põem os portugueses ao nível dos líbios ou dos kosovares, com os índices de depressão mais altos da comunidade europeia e onde se receitaram, nos primeiros 6 meses de 2012, 5 milhões de embalagens de antidepressivos, pode tornar-se amigo da psicologia. Um país onde as pessoas não estão primeiro, não discutem a importância dos psicólogos nas escolas, que têm hoje em Portugal um rácio de psicólogo por aluno que é metade e às vezes 1/4 daquilo que é recomendável pelas instituições internacionais e não considera a importância dos psicólogos na saúde, que têm uma relação por utente que é, em muitas circunstâncias, quase 4 vezes menor que aquilo que as convenções recomendam. Um país onde as pessoas não estão primeiro evita que se discuta a necessidade de políticas de saúde mental que se apoiem no exercício da psicologia e nos aproximem dos índices de psicoterapia dos franceses ou dos americanos, por exemplo. Com números tão deficitários, é a altura de afirmarmos com clareza: não há psicólogos a mais, há, isso sim, estado de menos. Um país onde as pessoas não estão primeiro é, por mais que não pareça, um mundo onde nós, portugueses e espanhóis, em conjunto, podemos tornar a humanidade amiga da psicologia, porque obriga os psicólogos a serem provedores informais da justiça. Mas para isso os psicólogos têm de assumir o seu compromisso social, denunciando, interpelando, agitando e despertando. E, se me permitem, associando-se. Se os psicólogos portugueses são 14.000, associados aos colegas espanhóis serão 70.000. E associados aos colegas dos países ibero-americanos transformam-se em 700.000. E quando realizamos que a segunda maior organização de psicólogos do mundo, com 700.000 pessoas, é liderada por um português, o meu querido amigo Telmo, podemos dizer aos responsáveis políticos de Portugal e de Espanha, quem vos avisa: meus caros amigos, o futuro é um lugar melhor para a psicologia. Eu acredito que os valores da humanidade voltarão a promover uma revolução tranquila e que nós podemos voltar a ser um mundo de rosto humano. Não se trata de voltar ao início da era cristã, nem ao século XVIII, mas de conciliarmos finalmente humanidade e conhecimento. E quem melhor que a psicologia para o propor? De que forma, então, podem os psicólogos situar-se diante da crise? Desde logo, assumindo-a como uma realidade de que todos temos a culpa. Ao contrário do que se diz no discurso político, que ri com condescendência do modo como as crianças acreditam no Pai Natal, ao contrário do que diz o discurso político, que se justifica diante da crise como se dissesse: nós não acreditamos em bruxas, mas que as há. Discurso político que toma a crise como uma realidade que leva os mais diversos responsáveis políticos europeus a fazerem-se de vítimas e onde se escamoteia que, se estamos como estamos, foi porque não fomos capazes de ler os sinais da realidade, de compreender as suas tendências,
de planear e de transformar. Desde logo, reconhecendo que se os parâmetros da crise são económicos e financeiros, os erros que ela aclara têm a ver com uma leitura economicista que se sobrepôs a uma visão política, onde faltam, aliás, de forma gritante, os mais elementares conhecimentos da psicologia, quer nos planos individual como grupal. Desde logo, assumindo que esta crise é consequência da euforia que o pós-guerra nos deixou, amiga de uma visão antidepressiva do mundo, e onde a tristeza, em vez de ser uma interpelação e um insight que surgem no caminho de todos e através dos quais se pensa, foi sendo vivida como uma espécie de força de bloqueio ao individualismo e ao narcisismo. De que forma podem os psicólogos situar-se diante da crise, reconhecendo que a crise exige, de uma forma serena, mas concertada, o desafio cívico de perguntarmos que pessoas queremos dar ao futuro? Que tenham não só outra relação com o dinheiro, mas que conquistem uma relação mais verdadeira com a vida, com a natureza humana e com as ideias de família e de criança. E onde o sucesso não representa uma forma de hipotecarmos a vida em nome da vaidade. Afinal, nós, os psicólogos, devíamos dizer aos nossos dois países que devia ser proibido, isso sim, é não falar ou não estar em crise. Porque motivo a crise tem que ser circunscrita no desenvolvimento a dois momentos, à adolescência ou à crise da meia-idade. Não será que qualquer crise uma interpelação amiga do crescimento em relação ao nosso corpo, à nossa identidade, às pessoas que compõem as nossas relações, aos projetos, ao sonho ou ao futuro? Não será a crise um apelo de vida enquanto o seu contrário, o impasse, nos mortifica? Fará, pois, sentido falar daquilo que nos dá vida e que nos obriga a saber aquilo que queremos sobre o hoje e sobre o futuro, como se de uma ameaça se tratasse? Caros amigos, cheguei aqui falando mais das pessoas que das crianças, como deram conta, e filo deliberadamente, porque um mundo onde as pessoas se tornam pessoas é um mundo amigo das crianças. As mudanças sociais, muitos responsáveis dos nossos dois países não o reparam, as mudanças sociais não se fazem sem as pessoas ou contra as pessoas. Mas perguntarão alguns de vós, na sequência do tema que me foi atribuído, de que forma se podem encontrar soluções da psicologia para os impactos que a crise tem sobre a criança e a família. E deixem então que, depois de ter preparado longamente o caminho, o resumo em 6 brevíssimos pontos finais. Os pais devem chamar a verdade para a crise, ensinando que o importante para ser feliz e ser saudável não é ter tudo, mas o essencial, e que o indispensável não é ser-se o melhor do mundo, mas antes o melhor do mundo para alguém. Os pais não devem falar da crise pela positiva. Se isso, como alguns responsáveis políticos fazem, for uma forma paternalista de magoar sem dor. Os pais talvez encontrem na crise uma oportunidade para deixarem de ter esta ideia hiperprotetora e super paternalista que têm neste momento em relação aos filhos e que transforma muitas vezes cada pequena dor indispensável ao crescimento numa espécie de traumatismo e que o que melhor tem conseguido é fazer com que muitas crianças e muitos adolescentes desta geração sejam mal educados, que mandem nos pais, que sejam imunodeprimidos para com as experiências de frustração e aburguesados precocemente. Os pais devem trazer o bom senso para a crise, chamando a atenção que a vaidade, que antes da crise tanto foi acarinhada, é um grito de triunfo
sobre todos os outros, mas que só o orgulho nos ajuda a vencer algumas das nossas dificuldades com a ajuda de todos. Os pais devem aproveitar a humildade que a crise também nos traz, abandonando o discurso mentiroso sobre o sucesso, porque com crise ou sem ela nunca se chega ao sucesso fazendo uma escolha fácil. Uma escolha fácil é sempre o caminho mais curto para nos tornarmos burros mais depressa. Porque o sucesso é sempre um caminho longo e difícil, perseverante e trabalhoso. Os pais devem falar da história dos mais frágeis entre os frágeis da família, os avós, que por terem sido guerreiros e serenos, audazes e humildes, perseverantes e tenazes, venceram muitas crises antes desta. Os pais não podem continuar a perder de vista que a família é o melhor ancoradouro contra a crise e que com crise ou sem ela uma família serve para nos sentirmos acompanhados por dentro, adivinhados quando nos sentimos misteriosos e arrebatados sempre que estamos sonolentos. E ensina-nos que perdoar é esquecer sem dar por isso. Uma família é por isso amiga da verdade e puxa os sentimentos de supetão do fundo da alma para a superfície da pele. Uma família é, portanto, simplesmente, unicamente, se preferirem, e por isso mesmo, de forma tão mágica, um sindicato de bondade. E que com crise ou sem ela, e muito antes da Universidade de Coimbra, como Dom Dinis a definia, uma família é um tesouro de conhecimento singular e maravilhoso. E que só sendo pensantes e amáveis, crescemos onde todos os outros que falam da crise veem nela uma oportunidade para terem um porquê para desistirem do futuro. Minhas senhoras e meus senhores, foi em Coimbra que foi levedando uma longa marcha que culminou na Revolução Democrática do 25 de Abril. De Coimbra nós dissemos a este país que juntos nós mudamos. Juntos nós mudamos. Juntos os psicólogos portugueses serão melhores. Juntos os psicólogos portugueses e espanhóis terão mais força na Europa. Juntos os psicólogos ibero-americanos serão mais preponderantes no mundo. Juntos nós mudamos. Por isso, meus caros amigos, permitam-me então que por causa disso termine da única forma possível. Viva a psicologia. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pelas tuas palavras, pelas alertas que lançaste também para a sociedade portuguesa, para nós todos, pelos alertas que lançaste à sociedade portuguesa. Penso que é uma reflexão que merece tempo, que teremos com certeza durante este encontro. Antes de irmos para o intervalo, queria voltar a saudar a presença dos nossos colegas de Espanha. Eles estão presentes aqui, é uma oportunidade de convívio importante e queria pedir-vos agora que também o Presidente do Colégio Oficial de Psicólogos, entretanto chegou com os seus muitos afazeres, mas que está aqui presente, queria pedir-vos uma salva de palmas e de acolhimento aos nossos colegas de Espanha. Por favor, Paco. Bom, e temos agora um momento de intervalo para poder descansar um pouco e voltamos dentro de pouco tempo. Muito obrigado.